As informações do Corinthians chegando agora, meu caro. Salve, salve, Jackson, Rodrigo Bueno, amigos do Giro. Pois é, o Corinthians estreou com vitória sobre o New York City, 2-1 pela Florida Cup. E agora, neste sábado, amanhã, encerra a participação contra o Atlético Nacional de Medellín. E como o Corinthians venceu a primeira partida e os adversários, o Nacional e o Palmeiras, ficaram no empate, depois o Palmeiras ganhou o ponto extra na disputa dos pênaltis, o timão, o Corinthians, só depende das próprias forças para levantar o troféu da Florida Cup. Basta uma simples vitória corintiana para que a equipe do técnico Thiago Nunes já estreie nessa temporada com um título. No jogo passado, a gente teve as estreias do meio atacante Luan, também do volante colombiano Cantilho e o Sid Clay, que entrou só no segundo tempo, ainda não está 100% fisicamente. A gente fica aí na expectativa para saber se ele vai iniciar ou não na equipe titular. Novidade do treino de hoje, a presença no campo do atacante Everaldo, que se recupera de uma cirurgia no pubis. O Everaldo está em fase final de recuperação e nos próximos dias deve ficar à disposição também do técnico Thiago Nunes. Corinthians que começa essa pré-temporada de olho na disputa do Campeonato Paulista. O timão é o atual tricampeão estadual e pinta aí como um dos favoritos a levantar mais uma taça do Paulistão. Vamos acompanhar a reportagem. Falar do Paulistão nos últimos anos é falar de Corinthians, atual tricampeão, e que chega como um dos favoritos na edição de 2020. E se Fábio Carille esteve à frente da equipe nas últimas 3 conquistas, nesta temporada a missão cabe a outro treinador, Thiago Nunes, contratado ainda em 2019 e que vem remontando o elenco corintiano. E o primeiro desafio desse novo elenco é justamente no campeonato estadual. Investimento foi feito. Sid Clay, campeão paulista em 2018, retornou ao timão, emprestado pelo Dinamo de Kiev. O volante colombiano Victor Cantillo foi outro reforço para esta temporada. Enquanto o atacante Luan, ex-grêmio, foi a cereja do bolo e já mostrou a que veio. Logo na estreia no torneio amistoso da Florida Cup, o novo jogador do timão marcou 2 vezes e garantiu a vitória sobre o New York City. Thiago Nunes ainda solicitou os retornos de Camacho e Pedro Henrique, que trabalharam com o treinador no Atlético Paranaense. É o Corinthians se preparando para mais um Paulistão. A estreia vai ser na próxima quinta-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E para você, o Corinthians é o grande favorito à conquista do Campeonato Paulista? Olha, eu acho que pode ser considerado um dos 4 favoritos, porque eu vejo muito equilíbrio, né? O Corinthians se reforçou com jogadores importantes, vai mostrar, já começou a mostrar uma nova ideia de jogo, mas você não pode dizer que ele é o favorito, né? Porque tem o Palmeiras, que já tem um time formado há mais tempo, tem o Santos, que perdeu o Gustavo Henrique, mas que vem de um trabalho interessante, uma campanha muito interessante no Campeonato Brasileiro, e tem o São Paulo. São Paulo que tem muito potencial, mas que ainda não mostrou efetivamente uma boa qualidade, né? Mesmo com os reforços importantes contratados, especialmente o Daniel Alves, o Pato que não deslancha, o Hernanes que vive uma má fase. Então, se esses jogadores voltarem a jogar o que eles podem jogar, eu acho que o São Paulo também deve entrar nesse rol. Mas acho que favorito, o Campeonato Paulista começa muito equilibrado entre as 4 forças. Na tela do Giro Fox, números de um cara que, segundo informações de bastidores, estaria no radar do Corinthians. Savoia já adiantou. O Corinthians nunca negociou oficialmente com o Rony. Números do Rony chegando agora, eu quero saber se o Rodrigo Bueno tem informações sobre isso. Porque, olha, tem informações de que sim, tem informações de que não, como a informação do Savoia. Daqui a pouquinho o Savoia vai explicar melhor pra gente a informação que ele abriu o Giro Fox hoje, o Rodrigo Bueno. Bom, a informação é que o Corinthians tinha interesse sim, foi no Michael, não conseguiu, não teve êxito, e o plano B seria o Rony. Só que tem 2 problemas.
Primeiro, a dificuldade de negociação do Corinthians hoje com o Atlético Paranaense. Depois da contratação do Thiago Nunes, a forma como ele saiu do Furacão, a diretoria, e entenda-se aí Petralha, não quer facilitar nada para o Corinthians. Se tiver que negociar, negocia com o Palmeiras, com qualquer outro clube. Com o Corinthians, nesse momento, a coisa está difícil. E aí tem a questão de dinheiro. O Palmeiras ainda tem mais dinheiro com as próprias pernas do que o Corinthians, que precisa de investidor. Era assim que ia fazer o pagamento para o Michael. Então o Corinthians está naquela. Ele quer o Michael. Aí entra o Flamengo na parada, não dá para concorrer. Ah, não tenho mais interesse, não quero. Ah, o Rony é legal. Aí entra o Palmeiras, entra a dificuldade, não quero. Então parece aquela história da raposa e das uvas, né? Você gosta das uvas, mas na hora que não pode, você desdenha também. Não queria, nem queria tanto. Então é o que está aparecendo no caso do Corinthians. Ô, Savoy, explica para quem está em casa, porque deu tela azul no corintiano. O corintiano está ouvindo há dias que existe sim o interesse e negociação por esse jogador, o Rony. E você abriu o Giro Fox falando que nunca teve negociação com o Rony. Quem nos acompanha aqui na semana passada, eu disse isso já, porque quem manda no Corinthians é o Andrés. Né? Se o Andrés não der ok, ninguém vai negociar. O Thiago Nunes, de fato, sugeriu 17 jogadores e uma das opções era o Rony. Só que o Andrés não, em momento algum, não negociou com o Atlético Paranaense. E não é porque não se dão, porque da parte do Corinthians não tem problema nenhum, né? É porque o Corinthians, de fato, não negociou e não vai negociar. Pelo menos o André me disse hoje de manhã, 10 minutos antes de eu chegar aqui à Fox. Então, eu tenho que acreditar no presidente. Se o André está falando que não tem negociação e nunca teve, por que o Corinthians não quer o Rony? Porque lá atrás, o Corinthians já tentou contratar o Rony quando ele estava no Almirex Niigata. E os advogados do clube sugeriram para o Corinthians desistir, porque tem aquela pendência jurídica de 40 milhões. E o Corinthians não vai entrar nessa roubada. É por isso que não está negociando. Não é porque o Rony não seja um grande jogador, não é porque o Petralha tem rusgas com o Corinthians por causa da contratação do Thiago Nunes, é porque a contratação do Rony ainda é um grande risco. E o Corinthians já pagou muito por Nilmar lá atrás, vocês estão lembrados, né? Que teve que pagar o jogador uma quantia absurda e não usou o jogador. Então o Corinthians não quer o Rony, não porque ele seja mau jogador ou por causa do Atlético, é porque pode sair caro demais, só por causa disso. Na tela aí, agora sim, né, o Rony no Campeonato Brasileiro de 2019, pessoal. Quinto maior finalizador do Brasileirão, com 89 finalizações. 16ª melhor pontaria do Brasileirão, com 29 finalizações certas. Chuta muito, mas o aproveitamento dele, Rodrigo Bueno, é baixo, olha. É 32,6%. E em 2019, em todo o ano de 2019, o Rony disputou 49 jogos, marcou 9 gols e deu 10 assistências, Rodrigo Bueno. Como normalmente acontece no Brasil, temos jogadores de velocidade, jogadores de beirada de campo, que têm dificuldade na finalização das jogadas. Vê o caso, por exemplo, do Vinícius Júnior no Real Madrid, driblador, habilidoso e tal, mas você deixa na cara do gol muitas vezes e ele não acontece. O Robinho tinha esse tipo de problema lá atrás. Então, um jogador normalmente de velocidade precisa aprimorar. O Everton Cebolinha no Grêmio melhorou muito nesse quesito. E o Rony, creio que está em evolução. Se você pegar os números, assim como o Michael, de 2018 para 2019, ele aumentou o número de gols. Ele está ficando um jogador mais completo, mais eficaz na finalização, por isso que está mais valorizado. E quem precisa mais, Rodrigo Bueno? Palmeiras ou Corinthians? Corinthians e Palmeiras, nesse derby frio aí, nos bastidores, pela contratação de Rony. A gente vai trazer aí os ataques, né? Neste momento, os atacantes, tanto de Palmeiras quanto de Corinthians. O Palmeiras no elenco conta hoje com Dudu, Gabriel Veron, Ivan Angulo, Luiz Adriano, Wesley, que é um garoto da base do Palmeiras também, e o William Bigode. São 6 atacantes. Lembrando que o Daverson está na Espanha e provavelmente vai ser emprestado. O Corinthians, Luan Everaldo já em fase final de recuperação. André Luiz também ali de stand-by, né? O Corinthians esperando para ver o que vai acontecer, para ver se empresta ou não o André Luiz, que esteve no Fortaleza na última temporada. O Gustavo, o Janderson, Madison, garotos da base, e o Matheus Davó, que veio do Guarani, o Mauro Bocelli e o Wagner Love. Quem necessita mais do Rony? Rodrigo Bueno, depois do Savoy. Para mim, facilmente o Corinthians. O Corinthians tem muitos centroavantes, né? Bocelli, Wagner Love, Gustavo. O Luan joga centralizado. O Corinthians perdeu o Cleison, né? Aliás, queria mesmo, né? A diretoria já estava rompida com ele. Então, para mim, precisa dessa posição. Tanto que o Michael foi uma busca corintiana durante um bom tempo. O Palmeiras tem mais alternativas, além de Dudu, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje em dia.